degustação de vinhos. É simples, é fácil. Não procure imitar as outras pessoas, seja original, faça a degustação na tua velocidade, com calma, num local tranquilo, não se sinta pressionado, não tente impressionar ninguém. Vinho não é um bicho de 7 cabeças, é muito mais simples do que você imagina. Vinho é feito, como eu falo, para unir pessoas, não para separar. A água separa continentes, vinho une continentes, une pessoas. Valendo sempre lembrar que quando você estiver fazendo uma degustação, ou mesmo tomando vinho em casa, no restaurante, nunca esqueça de ter uma água do seu lado. Uma taça de vinho, uma taça de água. Eu prefiro, no caso, da água com gás. Por quê? Ela limpa o meu paladar e ela me prepara para o meu próximo gole de vinho. Limpando ele, eu sinto um pouco melhor o sabor. Bom, o retrogosto, como eu te falei, é aquela sensação ou sabor que fica na boca após a ingestão do vinho, ou no caso de degustação profissional, após você ter cuspido o vinho. Alguns vinhos são mais ligeiros, eles ficam pouco tempo na tua boca o sabor dele, variando às vezes entre 3 e 6 segundos. Os vinhos mais concentrados, mais complexos, os grandes Bordeaux, os super toscanos, ele pode ficar de 15 a 30 segundos. Eu já senti vinho, um retrogosto de até 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu não sei se era mais a minha cabeça ou se realmente o vinho realmente era bom assim. Mas é aquela sensação que fica na boca, na língua. E espero que ela seja agradável, porque ela, se for desagradável, pode tirar fora que aquele vinho não é bom. Não que ele agrade ao teu paladar, muitas vezes ele não agrade ao teu paladar, mas ele é um vinho bem feito, bem elaborado, de qualidade. Mas somente você que não se adaptou a ele. O que você sente é o quê? São os taninos, são as frutas que vão mudando as características. Normalmente começou com frutas vermelhas, no retrogosto você sentiu frutas mais maduras, como amora. Enfim, retrogosto é isso. Não tem muito mistério, não tem muita invenção, não tem muito enrolação. Fora o retrogosto, o que você sente é a acidez que pega nas laterais da língua, é o tanino que você sente no fundo da língua e é o residual de açúcar ou a doçura que você sente na ponta da língua. Alguns vinhos também têm uma característica meio salgadinha que você vai sentir também na lateral da língua. E como eu te disse, os sabores se sente com o olfato, não com o paladar. Paladar, acidez, salgado, doce e amargo. No caso da espumante, a degustação dela é mais simples. Por quê? Você não vai gargarejar o vinho na sua boca, você não vai conseguir sentir muitos aromas nele, porque do próprio formato da taça, que é muito mais fechada, as bolhas, que são mais concentradas, que existem gás carbônico, o que dificulta um pouco a degustação dela. O que você vai fazer no espumante é simplesmente sentir o cheiro dela. No caso do champanhe, do espumante, que é feito pelo método champenoise, que é um método que foi criado na França, em Champagne, você vai sentir os aromas mais queimado, de levedura, de chocolate, diferente dos vinhos espumantes normais que não passaram por esse processo. Você vai pegar talvez aromas mais tropicais, banana. E tudo isso que eu estou falando, na verdade, é algo que está vindo na minha cabeça. Não quer dizer que existe aqui dentro isso, não foi colocado banana, não foi colocado baunilha aqui dentro, ou tabaco. São moléculas que realmente existem dentro do vinho, que elas aparecem depois do processo de fermentação e que existem as mesmas moléculas em algumas frutas. Por isso que o grande lance é o quê? Você trabalhar com a sua memória olfativa. Lembra da sua infância. Sei lá, da torta de maçã que você comia na casa da sua avó quando você tinha 5 anos de idade. Lembra do bolo de chocolate que tua mãe fazia quando você tinha 12 anos. Ou daquela macarronada com carne moída. Ou dos morangos que você colhia. Enfim, tudo vai depender da tua memória. Por isso que eu falo, eu morava nos Estados Unidos, aprendi enologia lá e estudei. As frutas que existem lá não existem aqui. Eu pegava muito mais banana, maracujá, mamão, frutas tropicais do que eles. Eles sentiam o quê? Strawberry, que é cereja, que é outro tipo de morango, frutas que
Eu nunca tive contato, então é difícil fazer esse tipo de comparação. Então vai na sua. Não importa o que o outro fala, se ele achou que tem chocolate, você acha que tem baunilha, que tem banana, vai na tua baunilha, vai na tua banana e confia no teu olfato, no teu paladar. Então, o vinho espumante é muito simples. É cheirar, ver as bolhas dele, como que elas são. Quanto mais finas, maior a qualidade, porque o processo de fermentação e de ganho de gás carbônico, quanto mais lento ele fica, que é no caso do champenoise, mais concentrada a bolha fica, mais fina ela fica, porque ela ficou mais tempo na garrafa ou no tanque. Então você olha, vê se as bolhas são persistentes, são grandes ou são pequenas. Cheirou, degustou e toma sua opinião. Como eu disse, não vai para a opinião dos outros. O espumante, ele é uma coisa bem mais fácil de ser degustada, de ser tomada, agrada a todos os paladares, principalmente ao paladar feminino, porque ele não tem muito álcool, é uma bebida bem leve, festiva, de comemoração, de alegria, de festa, literalmente. É uma bebida que acompanha um brunch num dia de sábado, dia do domingo, qualquer tipo de comida, um dia de calor do lado na piscina. No caso do vinho branco, o que você vai fazer? Mesma coisa, dá uma girada na taça, diferente do vinho tinto, do espumante. Para quê? Para liberar os oxigênios, as moléculas se quebrarem e liberar os aromas dele. Mais uma vez, tem vários tipos de técnica. Eu já aprendi a técnica onde você pega, gira a taça e dá leves respiros dentro da taça. Esse é um tipo de técnica. Tem uma outra que você vai girar a taça e você vai respirar profundamente. Gira novamente. E cheira novamente. O que você procura no vinho branco? Claridade. Por quê? Porque não é um vinho que teve contato com casca, nem semente, nem nada. Então ele tem que ser um vinho claro, limpo. Você tem os vinhos que são mais amarelados, que depende do quê? Da uva e da fermentação. No vinho branco, tem dois tipos de fermentação. Fermentação normal e uma que chama ML ou malolática, onde eles transformam os ácidos málicos em láticos, que é aquele mesmo ácido que você encontra no leite. Por isso que o leite tem aquela cremosidade, aquela coisa de uma manteigada. Normalmente esse tipo de fermentação você vai encontrar em vinhos Chardonnay. Eles adoram fazer esse tipo de fermentação porque dá uma cremosidade, dá um sabor de baunilha na boca bem gostoso. Ele fica mais arredondado, mais encorpado. Por isso até dessa taça que a gente falou que é a taça da Borgonha. Bom, você cheirou, olhou, claridade. Aqui a gente até que não está com as luzes ideais, porque tem que ser luzes mais claras, onde você normalmente coloca a taça sobre a luz, olha, ou então sobre um papel branco. Você pode colocar em cima da mesa, encosta só a taça por aqui para poder ver. Olha como que você consegue perceber muito mais facilmente a cor dele, a claridade dele. Viu? Você não está destoando, não tem nenhum objeto voando aqui, a não ser o vinho que está aqui. Se está claro, como que ele está. Depois, cheirou, último processo, o melhor deles. Que é tomar. Algumas pessoas olham, mas é muito chato isso, a gente vê as pessoas que colocam na boca, fica gargarejando, isso, aquilo. Você não precisa fazer isso. Eu procuro fazer isso quando eu estou fazendo uma degustação técnica, quando eu estou em casa, ou numa confraria, ou com amigos. Por quê? Você tem a tua língua, todos os paladares estão aqui. Os 4. Você tem o sal, você tem o amargo, você tem o ácido e você tem o doce. O que você quer? Você quer que esse vinho ele entre em contato com todas as áreas da sua boca. A língua, na frente, do lado, atrás, inclusive a bochecha, o céu da boca, tudo. Porque cada parte dela você vai sentir um tipo de sabor, um tipo de aroma até. Não pela boca. Pela boca, somente 4. O doce na ponta da língua, o amargo no fundo, o sal e o azedo. Só isso. Fora isso, é aroma. Não existe gosto de banana. É o aroma da banana. Porque ele entra aqui e ele vai sair pelo seu nariz e é onde você vai sentir aquele sabor. É por isso que quando você está gripado, você acaba não sentindo gosto de nada, de comida, de bebida, de nada. Porque se fosse assim, você mesmo gripado, teria como sentir o gosto da comida. Porque não é o gosto, é o aroma. O que você consegue sentir é se é amargo, se é salgado, se é doce, se é azedo. Mesma coisa para o vinho. Bom, eu acho que o vinho branco dá bem esclarecido. No caso do vinho rosé,
mesma coisa, pegou a taça, observa a claridade dela, se quiser, coloca sobre um papel branco, vê se ela está clara, qual o tipo de cor que ela tem. No rosé não tem muito o que se esperar. O que você consegue observar no caso desse, que é um rosé um pouco mais concentrado, você pode tentar chutar a uva que ela é feita. No caso dessa daqui é 100% Malbec, que é uma uva tinta, uma uva da Argentina, por isso que deu uma coloração dessa, uma coloração um pouco mais concentrada. Como eu te disse, pega, olha, observa, claridade, intensidade. Tá certo? Tá destoando dos rosés que normalmente você conhece? Porque o grande lance é esse, é comparação. Você compara os vinhos com os vinhos que você conhece e com os vinhos que você já tomou. Esse caso é um rosé bonito, uma coloração bem rosada, bem intensa, bonito rosé. Pegou, mesmo processo, gira a taça para poder liberar os aromas e os sabores. Os sabores não, você vai sentir depois. Os aromas dela. Pegou. Coloca o nariz lá dentro e sente. Eu, normalmente, os vinhos rosés, o que você mais sente em aroma são frutas vermelhas. Mas frutas vermelhas mais claras, como morango, cereja. Esse momento é o que eu mais consigo pegar. Alguma coisa de tropical, eu não estou conseguindo identificar realmente o que é. Enfim, sentir o cheiro, tenta lembrar, recordar da sua infância, do que você gosta, do que você provou, do que você comeu, do que você bebeu, do que você cheirou e compara com o que você está cheirando agora. Cheirou, legal, corresponde, é agradável, não está um cheiro desagradável, não tem nenhum tipo de problema, legal, vamos provar. Maravilhoso, eu adoro o rosé, como eu disse. Você vê que ele é bem jovem, ele é alegre, é um vinho leve, é um vinho descontraído. Ele é uma coisa intermediária entre o branco e o tinto. Um dia de muito calor, você não quer tomar um vinho tinto, por mais que você esteja no ar-condicionado. E você também não quer um branco, você está querendo alguma coisa intermediária. Essa é a melhor opção. Tanto ele assim, como vinho tranquilo, como ele como espumante. É fantástico. Vamos pular agora para o vinho tinto. Nesse caso aqui, como eu disse, é um Pinot Noir. A taça um pouco mais gordinha, fechada aqui, para concentrar os aromas dele aqui dentro. E quando eu tomar ele, ele vai cair direto na ponta da minha língua. Pega, observa a taça, observa o vinho, coloração, como que ele está, intensidade. Nesse caso, você vê que ele é um Pinot Noir mais concentrado do que o normal. E aí, por aí, você começa a identificar qual o tipo de vinho, talvez, que você esteja tomando. A região que você esteja tomando. Pinot Noir nessa intensidade, você vai para o quê? Eu iria mais para o Novo Mundo, que é o quê? Uma área muito mais quente, menos fria, onde gera o quê? Mais concentração, mais álcool, mais coloração. Talvez Chile, Argentina. Chile faz ótimos Pinot Noirs. Califórnia, muitas vezes, pode ser. Talvez Nova Zelândia, Austrália. Pegou, olhou. Tem alguma coisa diferente, algum defeito, alguma coisa que pode falar assim, não, isso daqui não é Pinot Noir, tem alguma coisa estranha, tá amarelada. O amarelo é um sinal de oxidação, que você não quer no seu vinho de maneira nenhuma, porque oxidação é quando ele foi exposto ou calor, ou armazenamento, ou ele deixou o tanque aberto, ou o vinho não tá legal. Aconteceu um processo de oxidação, ele praticamente cozinhou e estragou o vinho. Ele pode avinagrar, ele pode oxidar, ou ele então pode ter um negócio que se chama bouchonnet. Bouchon é rolha em francês. Bouchonnet é quando a bactéria que existe na rolha passa para o vinho. Isso existe em 2% de todos os vinhos do mundo, ou 2% de todas as folhas do mundo, porque elas vêm de árvores. A maioria delas, e as melhores, vêm das florestas de Portugal. Alguma dessas árvores, 2%, tem esse tipo de bactéria, que se transmite para a rolha, da rolha vai para o vinho, dando um cheiro desagradável, um cheiro de rolha literalmente. Você sentiu, tá com cheiro de rolha, não é legal. Às vezes você pode confundir. O velho mundo, ele tem características dessa bactéria. Tem até uma bactéria que chama Brettanomyces, que é chamada de Brett,
que existe nas próprias vinícolas lá da Itália, da França e Espanha, pela própria tradição. Eles trabalham com vinho há mais de 5.000 anos. As vinícolas são milenares e eles não têm o mesmo cuidado com a limpeza e a higienização e já faz parte da cultura daquele vinho, do processo dele. E aquela bactéria está dentro do vinho, está na vinícola, mas está ok. E a gente está acostumado com aquilo e não quer dizer que é um vinho ruim, muito pelo contrário, para mim é um dos melhores vinhos. Bom, olhou, claridade, intensidade, cheiro. Nesse caso, quanto mais escura a uva ou o vinho, você começa a puxar para frutas, se você quiser identificar, mais escuras. Não só o morango, mas uma ameixa, no caso do vinho branco, talvez um damasco, mas coisas mais escuras. Quanto mais claro, frutas mais claras, um pêssego, um abacaxi, uma banana, no caso do vinho branco. Cheirei. Vou girar mais uma vez. Esse é um vinho de não muito tanino, pouco tanino, de médio corpo. Normalmente os Pinot Noirs, eles são mais ligeiros, não são tão encorpados. O corpo, como eu disse, essa intensidade vem da casca. O que é interessante, uma técnica bem fácil de se comparar, é você comparar o vinho com leite. Leite desnatado, semi-desnatado, leite integral. Leite semi-desnatado, os vinhos brancos, vinhos rosés, vinhos tintos bem leves, os vinhos ligeiros. Um leite semi-desnatado, talvez um Sangiovese, um Barbaresco, dependendo também da região e da uva. Leite integral, Cabernet, Syrah, Carmener, Tannat. É o volume e o peso que você sente na boca. Compara com leite, mesma coisa. Toma um leite integral, como que ele fica na tua coisa, mais pesado do que o leite desnatado. Para o vinho, a mesma coisa. O que você sente é a acidez, que pega nas laterais da língua, é o tanino, que você sente no fundo da língua, e é o residual de açúcar ou a doçura que você sente na ponta da língua. Alguns vinhos também têm uma característica meio salgadinha, que você vai sentir também na lateral da língua. E como eu te disse, os sabores se sente com o olfato, não com o paladar. Paladar, acidez, salgado, doce e amargo. Agora a gente vai para o nosso último vinho, que é um Cabernet Sauvignon. Vamos fazer a mesma coisa. Girar, olhar, ver se o que você está enxergando agora naquele vinho, a cor dele, a intensidade. Algumas pessoas se atentam às tais pernas. Eu não me atento muito. A única coisa que quer dizer a perna é o teor de álcool que tem o vinho. Quanto concentrado ele é. Isso pode te dar um sinal para levar a imaginar num teste às cegas qual o tipo de uva, qual o país de origem. Mas isso é só o começo, é muito difícil. Não quer dizer a qualidade do vinho é melhor ou pior com aquelas pernas. Até porque depende também da higienização da sua taça. Se você pegar uma taça que você não lavou direito, que sobrou um pouco de sabão nela, a hora que você girar a tua taça, às vezes aquelas pernas vão desaparecer ou elas vão ficar mais concentradas. O próprio cheiro do vinho vai mudar, você não vai conseguir sentir direito. Por isso que é muito importante o tipo de taça que você usa e como você higieniza ela. Normalmente, você deve fazer, que é o mais indicado, água quente e um detergente neutro. Nunca use um detergente com algum tipo de sabor ou aroma diferente. Detergente neutro, água quente, lava até tirar tudo, deixa secar naturalmente e depois você tem alguns panos que são mais apropriados do que os outros, principalmente que não são de algodão, que não tem aqueles felpinhos, aquelas coisas que ficam no pano depois que você na taça depois que você limpa ela. Esses são os ideais, aquele que tira todo aquele residual e ela fica bem limpa. Se possível, até se você quiser, um pouquinho de álcool lá dentro, dá uma giradinha, depois limpa e deixa secar naturalmente. Bom, Cabernet, o que eu quero? Eu procuro uma cor intensa, que é típico de uma uva Cabernet. As pernas, está mostrando aqui que o álcool dele realmente é elevado, que deve estar em torno de 14 a 15% de álcool, que normalmente tem no Cabernet. A claridade dele é boa, o brilho dele também, mostrando um vinho jovem, porque os vinhos mais envelhecidos, eles vão ter uma coloração um pouco mais amarronzada, amarelada. No caso do vinho branco é mais amarelado, no caso do vinho tinto é mais amarronzada.
o próprio nome de um dos vinhos bem famosos na Toscana, que chama Brunello de Montalcino. Montalcino é uma região na Toscana, Brunello é o significado desse marrom, do Brunello, porque ele é um vinho que foi envelhecido durante 5 anos, 3 no barril e 2 na garrafa. Então são características que você busca. Nesse daqui você vai já descobrir que é um vinho jovem, que deve ser no mínimo 2006, 7, 8. Eu diria que seria um vinho do Novo Mundo, pela própria cor dele, que é uma cor bastante intensa, um brilho bastante intenso, e ele é um vermelho quase que rubi. E por aí vai. No teste às cegas é isso, você vai procurando eliminar. Viu as pernas, viu a cor, o brilho, a intensidade, é a única coisa que você está vendo até agora. Você não colocou no nariz, você não provou. Vamos colocar no nariz aí. Gira a taça. Isso é bem interessante, ainda bem que eu lembrei disso até agora. Como que se gira a taça? Eu acho que é o maior medo das pessoas hoje que ir no restaurante ou tá na frente de amigos e não saber girar. E às vezes faz assim com a taça ou tenta girar de uma forma e acaba derramando o vinho na pessoa. Eu aprendi, para mim o jeito mais fácil que tem é você colocar a taça em cima da mesa, aperta ela aqui e vai fazendo movimentos em círculos. Você vai ficando aprendendo com o tempo a melhor forma de fazer esses círculos. Isso vai oxigenando cada vez mais. Depois, sempre segurando na haste do vinho. Nunca segura aqui. A única hora que você vai segurar um vinho aqui e que pode ocorrer é quando você pedir um vinho num restaurante e ele veio mais resfriado do que devia. Se ele veio mais resfriado, melhor técnica, coloca a mão aqui e espera esquentar. A mão tua está muito mais quente do que a temperatura ambiente, vai esquentar aquele vinho muito mais rápido. Depois que você vai aprender um pouco mais, você vai conseguir já girar ele na própria mão, dessa maneira. Mas não fique envergonhado, não tenha medo, tenta em casa, faz com um copo d'água, vai tentando, vai girando, vai brincando, sem medo, sem preconceito. Girou. Esse vinho tem aromas bastante intensos. Eu pego um pouco de ameixa, cereja, um pouquinho de pimenta, e banana verde. Eu posso estar errado, mas quando você sente esse cheiro de banana verde ou de pimenta, normalmente é um vinho que ele foi colhido não no ponto que ele deveria, mas um pouco antes do que deveria ter sido colhido. E a uva não ficou tão madura quanto deveria. Aí você sente no próprio olfato esse cheiro. Bom, sentiu o cheiro, você vai diminuindo ainda mais, eliminando ainda mais qual tipo de uva, país de origem que esse vinho é. Nesse caso, ó, aquela banana verde, você sente aqui ó, amarrando, são os taninos. Até a voz muda. Esse é um vinho muito mais concentrado, é um vinho Cabernet Sauvignon. Ele é um vinho jovem, ele é Cabernet com Merlot, safra 2009 do Chile, Novo Mundo. Ele é um vinho que ele amarra mais na boca, ele pega, ele é mais concentrado, lembra mais frutas um pouco mais escuras. O retrogosto dele existe, mas ele é bem rápido, ele é bem ligeiro. Eu consigo sentir um pouquinho ainda o gosto do tanino, mas as frutas mesmo já foram embora. Durou 3, 5 segundos. Porque é uma característica desse vinho. Ele não é um vinho complexo, ele não é um vinho que foi elaborado, que foi envelhecido em barril de carvalho. Ele é um vinho jovem, comum, bem feito, bem elaborado, porque não tem defeito. Ele não é um vinho que está oxidado, ele não está com buchonê, ele não está com gosto de rolha, ele não está vinagrado, ele está em harmonia. A acidez dele, o tanino dele e a fruta dele, é isso que você tem no vinho. Você tem acidez, você tem tanino e você tem a fruta. E eles têm que estar em equilíbrio. Quando você vê um vinho, normalmente, dependendo da característica dele, que ele está mais acentuado no tanino ou na acidez ou muito frutado, você vê que ele acaba perdendo o equilíbrio. Existem alguns vinhos que realmente as características dele são desacentuadas. No caso de um bom Chablis da França, que ele é um vinho bastante ácido,
porque é próprio para ser tomado com algum tipo de comida, no verão, na França, é o tipo de vinho. Mas normalmente o que você busca é um equilíbrio entre esses 3 elementos. Nesse caso, ele é um vinho que a fruta dele está mais acentuada do que o tanino e a acidez, porque é um vinho bastante jovem. A hora que se envelhece ele no barril de carvalho, outro tipo de barril, a fruta vai diminuindo um pouco, ele vai ganhando outros tipos de sabores e aromas que se extraem do barril, a acidez também diminui um pouco, o tanino diminui e ele fica um vinho muito mais apresentável, muito mais saboroso, muito mais tomável. Nosso pequenininho aqui, que é o vinho de sobremesa, o Late Harvest. No caso desse daqui, ele é da África do Sul. Até um dos fabricantes que foi patrocinador lá da Copa do Mundo, Nederburg. É uma vinícola centenária lá na África do Sul, fazem vinhos fantásticos. A taça, como você viu, pequena, cotinha, a haste um pouco maior para que você segure nela. Aqui não tem como fazer muita coisa, você não vai pegar e ficar girando ele, porque isso aqui é onda e não tem o que fazer. Você pode cheirar. O que você espera num tipo de vinho desse, por causa do país que eu acabei de ver, que é a África do Sul, que ela tem o quê? Um dia quente e uma noite mais fria, são aromas e sabores puxando para, nesse caso desse vinho, frutas tropicais, como papaya, abacaxi, maracujá, banana, e é o que você pega aqui. É cheirar e sentir o gosto de abacaxi, aqueles doces de abacaxi que minha avó fazia. Banana, maracujá. Por isso que ele é perfeito com sobremesa de frutas e iogurte. No caso desse é só uma bicadinha. Não precisa passar ele tudo na tua boca, porque é muito açúcar. Se você pegar, ele vai travar a tua boca, você vai sentir até os teus dentes doendo. Então só coloca na língua mesmo, deixa ele escorrer na tua garganta e curtir ele. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.